Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos aqui, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Temos também repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel chega lá, tá? Então, é muito fácil chegar aos meus endereços na internet. Vamos à liturgia neste dia, referente a 11 de janeiro de 2026, é o domingo do batismo do Senhor Jesus, no ano litúrgico A, que começou no fim de 2025, quando se dá mais ênfase a São Mateus no Evangelho. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito temos a missa própria com glória, o creio, o prefácio próprio e o ofício da festa. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1º ao 4º e 6º ao 7º. Assim fala o Senhor. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se comprais a minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos a mais uma leitura, o Salmo responsorial. Salmo 28 na Bíblia Vulgata ou 29 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º A, 2º, 3º A, C ao 4º, 3º B, 9º B ao 10º, refrão 11B. Vamos ao refrão então, vamos cantá-lo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam, glória! É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Bem, agora é hora da segunda leitura. Leitura do livro Atos dos Apóstolos,
É o capítulo 10, versículos do 34 ao 38. Naqueles dias Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Vamos aclamar então, inicialmente? Recepcionemos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Igreja em Oração temos a explicação do texto. Vamos lá, então. O batismo de Jesus foi realmente um marco divisório em sua vida. Jesus já não volta mais para o seu trabalho na carpintaria, nem continua morando com Maria, sua mãe. Ele deixa sua vida escondida e inicia a missão profética de proclamar a todos a boa notícia de um Deus que é amoroso e misericordioso. Pai, que quer salvar a todos, sem distinção, o Abba, Pai. Se o batismo de Jesus foi sua unção para iniciar a nova missão, e se o nosso batismo significa adesão ao Evangelho, abertura ao Espírito Santo e entrada na comunidade cristã, a culminação de um processo de conversão e a aceitação consciente e responsável da fé cristã, por que então a Igreja iniciou desde cedo o batismo de crianças? Não é necessário esperar uma criança crescer para dar a ela algo de bom? Igualmente com o batismo, as famílias cristãs desejam que seus filhos sejam libertos do jugo do pecado original desde cedo e sejam integrados na comunidade cristã e, entrando na igreja, iniciem seu processo de conversão, que deverá ser ratificado, confirmado mais tarde, no sacramento da crisma, quando
Esses fiéis católicos deverão percorrer o itinerário pessoal de fé. Então tem a confirmação, que é a crisma. Nós católicos nem sempre tomamos consciência da importância do nosso batismo e dos compromissos batismais que são, olha só, morrer com Cristo para a nossa condição de pecadores. Conforme a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículos do 2 ao 3, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos do 11 ao 12, assumir com Cristo a nova vida de filhos amados, escolhidos, preferidos e chamados nominalmente, conforme Isaías, capítulo 43, versículo 1. Filhos chamados nominalmente por Deus. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para assumir com Cristo sua missão de irradiar e contagiar a todos com o amor insondável de Deus, que é Papai, Abba, amando a todos como Jesus amou. Agora temos uma reflexão também do anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus, escrita, essa reflexão, a explicação aqui é do Frei Jorge Lisotti, da Ordem dos Frades Menores. Mesmo sem conhecer o pecado, diz ele sobre Mateus capítulo 3, versículos do 13 ao 17, mesmo sem conhecer o pecado, Jesus se fez pecado por nós, afirma o apóstolo São Paulo. No início de sua vida pública, Jesus se submete ao batismo de João, um batismo de conversão, com o qual os israelenses eram convidados a se reconhecer necessitados de Deus e de sua obra salvífica. É o ser humano que necessita de Deus, diz João Batista, e não o contrário. Mas Jesus, como palavra amorosa do Pai, assume o lugar do ser humano em tudo, para que o próprio ser humano possa reaprender o seu lugar e ser feliz. Quem aceita sua condição se reconhece pecador e clama ao Pai por meio de Jesus e recebe a vida. Vamos aos santos do dia agora, porque os santos, eles cumpriram todos os mandamentos de Cristo, né? Se converteram, aqueles que não eram convertidos, e por isso são canonizados. Santo do dia 11 de janeiro. Temos Santo Higino, que foi papa, segundo uma antiga tradição. Higino era um filósofo de origem ateniense. Foi eleito papa em 138 e teria sido martirizado durante a perseguição do imperador romano Antônio Pio. Combateu, com base no Evangelho, a heresia agnóstica, que pregava uma dupla religiosidade, para simples e erudito. Santo do dia 11 de janeiro, São Pedro de Cesareia, foi mártir. Pedro de Cesareia preferiu ser queimado vivo ao invés de negar a sua fé em Cristo Jesus. O jovem encontrava-se na Cesareia, na Terra Santa, no período da perseguição do imperador Maximino. Olha só, né? Quantos cristãos foram perseguidos. E mais este, né? Não é uma pessoa só, mas são muitos os perseguidos. E ele não teve pena da sua tenra idade, o Maximino. O rapaz era jovem, né? E Maximino, então, não teve pena. Mandou martirizar esse cristão. Abselamo, ou Bálsamo, como era chamado, foi martirizado no século III. Então, São Pedro de Cesareia, que tinha esse nome de batismo, Abselamo ou Bálsamo, foi martirizado no século III. São Paulino de Aquileia é santo do dia 11 de janeiro. Foi bispo. Paulino, teólogo e músico, era natural de Cividale, atual Friuli. Era um dos 7 sábios que Carlos Magno havia escolhido para unificar a Europa. Em 787 foi bispo de Aquileia e se dedicou à reforma da igreja. Como evangelizador da Eslovênia, participou dos concílios até a sua morte no ano 802.
São Teodósio é santo do dia 11 de janeiro, de acordo com o endereço telemático a12.com. Teodósio nasceu em 423, na Capadócia, Turquia hoje, recebendo sólida formação cristã na família. Jovem, impressionou-se com a história de Abraão, sentindo-se, como ele, chamado a partir para o lugar que Deus lhe mostrasse. Fez então uma peregrinação à Terra Santa, onde conheceu São Simeão Estilita, que profetizou ser ele escolhido por Deus como instrumento de salvação de muitos. Decidiu levar vida religiosa no convento, próximo à Torre de Davi, e seus progressos na vida espiritual monástica levaram a que lhe fosse oferecida a provedoria de uma igreja de Nossa Senhora perto de Belém. Mas as constantes visitas não eram compatíveis com a vida solitária que desejava, e por isso mudou-se para uma gruta isolada onde viveu 30 anos. Mas a fama de Teodósio, a fama de santidade, pela humildade e caridade, atraiu discípulos, de modo que acabou organizando o regulamento para uma comunidade que chegou a ter 400 monges. Ali ele construiu um hospital para os peregrinos e um hospital com setores feminino, masculino e para doentes mentais. Tudo era mantido pela providência divina, na qual Teodósio confiava ilimitadamente. O bispo de Jerusalém, conhecendo a santidade e capacidade administrativa de Teodósio, nomeou arquimandrita, um superior geral dos monges da Terra Santa. Olha que coisa boa, né? Um superior geral, porque ele tinha capacidade. Juntamente com São Sabas, outro grande mestre do monaquismo, outro grande santo, Teodósio defendeu a fé contra a heresia monofisita, que negava a distinção das naturezas divina e humana de Cristo. Como o imperador Anastásio apoiasse os hereges, foi perseguido e exilado, mas não muito tempo depois voltou a Jerusalém após a morte do imperador. Sempre tem essa questão da perseguição. Por isso que existem os mártires. Os cristãos foram muito, muito perseguidos. Ele faleceu em 529, com 105 anos. Seu mosteiro durou mais de um milênio, quando foi destruído pelos muçulmanos. Os monges gregos ortodoxos o reconstruíram no início do século XX. Então, São Teodósio é considerado um dos maiores líderes do monaquismo oriental do século V. Impressionante a sua confiança em Deus, que o levou primeiramente a viajar e depois a aceitar uma missão que a princípio não era a que desejava, isolando-se em busca de vida solitária, e depois tornou-se organizador de vasta comunidade religiosa e hoje é o nosso santo. Shalom Adonai, a paz de Deus para todos vocês é o que eu desejo. Que Deus abençoe a todos.